Controlando a ira. Eu quero ler 2 versos bíblicos com vocês aqui nessa noite. O primeiro está na carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Esses versos dizem o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós lemos esse verso, nós percebemos que nós fazemos exatamente o contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós somos prontos para falar e tardios para ouvir. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Mas a gente gosta de falar. O outro verso bíblico é aquele que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, verso 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, e não ponha o sol sobre a vossa ira. É possível pecar, é possível irar e não pecar. Há um outro verso que Paulo também escreveu aos Tessalonicenses que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Eu quero, nesse princípio de mensagem, apenas definir algumas questões a respeito da ira. A ira é um sentimento intenso de raiva, ódio, rancor. É um conjunto de fortes emoções e vontade de agressão, geralmente derivada de causas acumuladas ou de traumas. Pode ser vista como uma cólera e um sentimento de vingança, ou seja, uma vontade frequentemente tida como incontrolável, dirigida a uma ou mais pessoas por qualquer tipo de ofensa ou insulto. A ira é um sentimento mental e emotivo de conflito com o mundo externo ou consigo mesmo. Então você pode irar-se com o mundo externo ou pode irar-se consigo mesmo. Que controlamos pouco e manejamos pior ainda, deixando-nos fora de nossas ações. A ira pode refletir-se tanto contra os outros quanto em si próprio, dependendo da circunstância. A ira ainda é uma explosão forte de um sentimento ruim, proveniente de uma contrariedade, quem gosta de ser contrariado, não é verdade? A gente logo explode, não pode contrariar. De uma desilusão, de um acontecimento inesperado e ruim, de uma inconformidade ou de uma culpa. Essa explosão, quando ocorre, faz o indivíduo perder a noção dos seus atos, fazendo-o agir irracionalmente. Olha, a ira nos faz agir de forma irracional. Quando muito forte, a ira pode converter-se em ódio, o que faz a pessoa querer, pelo uso da razão, se vingar e compensar o que sente de ruim, sentindo prazer ao obter êxito com a sua ira. A ira é um sentimento breve, enquanto o ódio pode durar até uma vida inteira. Apesar disso, num ataque de ira, pode-se cometer erros mais graves que as vinganças motivadas pelo ódio, tamanho seu poder de estimular os ímpetos maléficos de uma pessoa. E também a ira não tratada e eliminada, ela evolui e traz muitos prejuízos. Por isso que a Bíblia diz que o amor não se ira facilmente. Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando sobre amor, ele disse: olha, o amor não se ira facilmente. Significa dizer que quem ama pode ficar irado. Mas isso é difícil de acontecer. Quem ama pode ficar irado, mas não pode ser um hábito. Tem que ser uma coisa difícil de acontecer. Se o seu normal é ficar irado, você está fora do padrão bíblico. Porque o amor não se ira facilmente. A Bíblia diz que há maneiras sábias de lidar com este sentimento chamado ira. Eu e você somos capazes de controlar a ira. Mas como é que isso é possível? Porque às vezes a gente diz assim: pastor, eu não consigo.
Eu não consigo controlar. Olha, o que Deus permite acontecer na nossa vida é sempre algo que nós podemos controlar. O apetite desordenado, nós podemos controlar. Eu aprendi isso, 19 dias que eu posso controlar meu apetite desordenado. Fica no hospital e coma comida de hospital para você ver se você não controla. Hoje eu subi na balança, perdi 7 quilos em 19 dias no hospital. Mas não quero voltar para lá não, tá? E depois que eu voltei, até agora eu estou conseguindo controlar o meu apetite desordenado. Então tem coisas na nossa vida que a gente pode controlar. Tem coisas que só Deus controla. Mas sentimentos que Ele permite chegar à nossa vida são sentimentos que nós temos condições de controlar. É só a gente querer. Sabe por quê? É porque muitas vezes nós não queremos porque dá trabalho. É mais fácil ser irado, é mais fácil explodir, é mais fácil dizer o que a gente pensa de qualquer maneira do que a gente se controlar. A gente acha que isso vai fazer mal a gente, mas olha só, quando você faz mal ao outro, naturalmente você já fez mal a você também. Então não é só o fato de preciso falar, mas preciso saber como falar. A ira pode ser controlada. Em primeiro lugar aí, então você vai completar, para controlar a ira, decida dominá-la e não ser dominado por ela. Não é a ira quem tem que controlar você, é você quem tem que controlar a ira. Deus deu esse poder a você de controlar a sua ira. As coisas que nos fazem ficar irados são testes para o nosso controle. Porque se elas não existissem, como nós saberíamos se ficaríamos irados ou não? Por isso é que nós precisamos encarar as coisas que nos deixam irados como testes para a nossa vida, para a gente conseguir controlar. Se essas coisas não existissem, que bom, nós não ficaríamos irados. Mas já que elas existem, nós não podemos nos deixar ser dominados por ela. Nós é quem precisamos dominá-las. O verso bíblico de Provérbio diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Há tolos e há sábios. O tolo dá vazão à ira, o sábio domina a ira. Deus deu a você, em sua formação biológica, a capacidade de irar-se. Ira não é necessariamente um pecado. Deus ficou irado. O problema é como dominar a ira. Deus ficou irado, mas foi capaz de controlar a sua ira. Na nossa formação biológica, nós também podemos ficar irados, mas precisamos controlar a nossa ira. Por quê? Porque a ira bem dominada, ela torna-se mais um recurso do que uma deficiência. Você não pode evitar a ira, mas pode aprender a dominá-la através da sua reação. Você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Às vezes a gente diz assim, mas o meu temperamento é assim, como uma desculpa de que você nunca vai mudar na sua vida. Às vezes a gente usa esse artifício. Bem, eu sou assim mesmo, eu sou de temperamento difícil, eu sou de temperamento assim e assado, e a gente se conforma com isso como se a gente não conseguisse melhorar a nossa vida. Mas nós somos capazes de controlar, sim. Exige treinamento, exige disciplina e exige por nossa própria conta um esforço pessoal que faça com que essas coisas não dominem a nossa vida, mas ao contrário, que nós as dominemos. Pare de dizer que você não consegue e comece a dizer que você pode dominar a ira. Pare de dar desculpas e justificativas para a sua ira. A gente tem sempre um motivo, a gente tem sempre uma desculpa para os nossos descontroles. Na verdade, você consegue dominar mais a sua ira do que você pensa. Por isso, decida dominar a sua ira hoje e não deixe que ela o domine. Em segundo lugar, para controlar a ira, coisa boa, pense bem antes de reagir.
Eu tinha um vizinho que ele se aborrecia fácil, né? Ele é um nordestino assim, bem turrão, né? Ele uma vez disse assim: se a sua mulher ficar reclamando com você, você enche a boca d'água e deixa o tempo passar. Depois de meia hora você joga a água fora. Tudo já passou. Irmãos, nós precisamos aprender a contar quando formos atingidos. O provérbio diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, ele não esconde. Mas quem é sensato se cala e a domina. O problema é que nós sempre temos uma resposta na ponta da língua. Nós sempre reagimos de forma impulsiva. E aí nós machucamos as pessoas que estão à nossa volta e machucamos a nós mesmos. Às vezes a gente nem percebe, mas nós machucamos a nós mesmos. Por isso que retardar é um grande instrumento para se controlar a ira. Espere mais um pouco, conte até 10, respire fundo e reflita bem antes de esboçar a sua reação. Dê a você mesmo algum tempo de parada, reflita e pense no assunto. Se você não para e pensa, vai fazer sempre a coisa errada. Não tem como fazer a coisa certa se você não é capaz de refletir a respeito daquilo que você vai fazer. Você precisa se habituar a, quando começar a zangar, dar um passo atrás, esperar alguns minutos e olhar a situação do ponto de vista de Deus. Se existe alguém paciente, esse alguém se chama Deus. Deus olha para nós e dá passos atrás todo dia, conta até 10, espera mais um pouco. Que ele fala assim: que humanidadezinha difícil. A Bíblia diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. O homem sábio tem paciência. Quando você ficar irado, antes de reagir impulsivamente, tente responder a seguinte pergunta: por que é que eu estou irado? Tente responder essa pergunta. Há pelo menos 3 causas para a ira: a dor, o medo e a frustração. Então, quando fico zangado, eu preciso parar e analisar qual das 3 causas é a causa principal. Será que eu estou sentindo alguma dor? Por isso é que eu estou irado? Será que eu estou com medo, ameaçado de que vou perder algo ou alguém no meu relacionamento? Será que eu estou frustrado? A verdade é que em quaisquer dessas opções você precisa pensar bem antes de reagir, para que você possa ser capaz de controlar a ira que vem sobre você. Então, pense bem antes de reagir. A terceira lição que nós aprendemos com a palavra de Deus é que, para controlar a ira, expresse sua indignação. Você precisa expressar de forma apropriada. Segura um pouquinho aí, ó. Expresse a sua indignação de forma apropriada. Pastor, eu preciso colocar para fora. Precisa, de forma apropriada. Porque uma palavra maldita, ela fere mais do que, às vezes, um ato físico. Um soco, um tapa, um pontapé. A palavra que é dita de forma inapropriada, ela vai no íntimo da gente. Ela atinge lá onde você não pode colocar remédio. Então você pode expressar a sua indignação. Você pode expressar a sua ira, mas de forma apropriada. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Toda ira é pecaminosa? Não. Deus fica irado. E Ele deu ao homem a mesma capacidade de ficar irado. Mas há formas certas e erradas de ficar irado. Há formas construtivas e há formas destrutivas de ira. Existe a ira apropriada e a ira inapropriada.
Você precisa aprender a expressar a sua ira de uma forma que você ganhe a pessoa com quem você está se expressando, e não com que você perca essa pessoa. Se você ficar com raiva, não deixe que isso o faça pecar. Muitas pessoas expressam a sua ira de uma maneira tão terrível que ficam mais distantes do seu objetivo do que quando estavam sem ira. O efeito produzido é o contrário do resultado esperado. Explodir com as pessoas nunca produz mudanças duradouras, só produz mais ira e alienação. E embora saibamos disso, nós continuamos do mesmo jeito. Porém, isso não produz resultados eficientes, e o problema é que isso não adianta. É fato que quando eu tenho uma crise de ira, isso só me faz ficar ainda mais irado. Uma crise de ira sempre causa outra crise de ira que sempre retorna com violência. A lei da semeadura, ela é líquida e certa. Aquilo que eu planto, eu colho. E se eu vou plantando ira, eu vou colher ira, e essa ira com violência. Por isso é que devo expressar a minha indignação, devo dizer sim, mas devo dizer de forma apropriada, de uma forma que seja capaz de promover reconciliação e não separação. Ora que a ira pode ser um instrumento de reconciliação, se ela for dita e expressada de maneira apropriada, da maneira correta. Você pode produzir reconciliação num tempo de ira, se você quiser, é lógico. Se você não quiser, você pode continuar promovendo um tempo de separação. Quarto lugar, para controlar a ira, decida transformar a sua mente. Já conhecemos o verso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Nós conhecemos o verso de cor, mas não conhecemos o verso de experimentar. Porque se nós conhecêssemos esse verso de experimentar, nós nunca permitiríamos que a ira fosse um hábito na nossa vida. Diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão deste mundo é ficar irado em todo o tempo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. A mente precisa ser renovada, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida porque nós não decidimos mudar a nossa mente, não decidimos transformar a nossa mente, não decidimos renovar a nossa mente, trocar o que polui a nossa mente por aquilo que traz saúde à nossa mente. O dia que fizermos isso, irmãos, nossos relacionamentos vão mudar. Só que nós temos o seguinte pensamento: é o que eu quero e acabou, é como eu penso e acabou. Não me interessa se alguém pensa diferente de mim ou não, é aquilo que eu penso que é correto e acabou. E enquanto a gente ficar com essas coisas, a gente vai continuar prejudicando a nossa vida, a vida das pessoas à nossa volta, a volta da nossa comunidade. Nós precisamos ter uma mudança de mente mesmo. É mudar aquilo que nós pensamos, é mudar aquilo que nós colocamos na nossa cabeça, porque aquilo que pensamos, ela se torna uma ação. A forma como você age é determinada pela forma como você pensa. Quantas coisas você já programou e fez? Colocou aqui, o passo seguinte é agir. A maneira como você sente é determinada pela maneira como você pensa. Se você quer mudar a maneira como você age, você precisa mudar a maneira como você pensa. Simples. Pastor, eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Então você precisa começar a mudar a sua mente. Pastor, eu quero largar esse mau hábito. Isso, começa onde? Na mente. O cara pensa que começa nas atitudes. Não, começa na mente. Você muda aqui. Mudou aqui, reprogramou, o robô começa a funcionar de outra maneira. Se você age com ira, é porque você está programando a sua mente para ficar irado.
Se quero mudar um padrão habitual, mau humor, explosão, crítica, então eu preciso de algum tipo de recondicionamento mental. Por isso a Bíblia nos ensina a decidir pela transformação da mente. É só dessa maneira que podemos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem outro padrão para experimentar uma vontade de Deus que complete a nossa vida, a não ser pela renovação, pela transformação, pela mudança completa da nossa mente. Quando você entende o quanto Deus o ama e a segurança que há em Cristo, o quanto você é importante para Ele, eu creio que a sua irritabilidade vai diminuir. Isso tem mais a ver com a sua autoimagem e o que Deus diz a seu respeito do que com o que você acha de você mesmo. É por isso que você precisa decidir pela transformação da sua mente. Se o mundo estragou você, deixe Deus consertá-lo da maneira dele. Inclusive por meio de novos relacionamentos. Controle sua ira decidindo transformar a sua mente. Ao invés, meu irmão, de experimentar desgosto, você vai experimentar o melhor que Deus tem reservado para a sua vida. Às vezes nós ficamos aí experimentando o pior do diabo, enquanto nós poderíamos experimentar o melhor de Deus. Tudo porque enchemos a nossa cabeça de coisas ruins. Tudo porque nós enchemos a nossa mente de ira. E o nosso desejo é sempre um desejo iracundo. Em quinto e último lugar, para controlar a ira, construa relacionamentos com gente paciente. Então tem que me afastar de todo mundo que é bravo, pastor. Está fazendo mal a você? Experiência de hospital é ótimo. Se eu pudesse, eu contaria todas elas aqui para vocês. Quando você fica num leito de hospital, você lembra que você fez mal por pouca coisa a alguém. Você não sabe nem se volta para casa. E ali Deus te faz lembrar assim, tá vendo, cara? Olha onde você está. Irmãos, que bobagem nós brigarmos uns com os outros. Que bobagem. O texto bíblico diz assim: não se associe com quem vive de mau humor. Epa! Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. O escritor de Provérbios não estava bom quando escreveu isso aqui não, né? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É verdade mesmo. Às vezes você é um sujeito tranquilo, boa praça, aí começa a se relacionar, né? Um relacionamento ali de amizade com alguém, cara bravo, cara, é só ele que fala na mesa, você já viu? A fala dele é sempre uma fala de raiva, é sempre uma fala... Daqui a pouquinho você se pega fazendo as mesmas coisas. Será que essa companhia está fazendo bem a você? Tá nada. A ira, ela é contagiosa. Você pode ser contaminado por alguém que está irado. Cuidado. Não dê ouvidos a alguém que está irado. Não se misture a alguém que está falando mal de alguém. Porque você pode se contaminar. Às vezes o que a gente mais gosta, tá ouvindo falar mal de alguém? Peraí, né? A gente puxa a cadeira, deixa eu ver o que está acontecendo. A gente sai dali e faz a mesma coisa. Então a gente precisa, para melhorar essa ira que existe em nós, é se misturar com gente que vai trazer benefício para a nossa vida. Gente que vai melhorar a nossa condição. Gente que vai nos ajudar a controlar isso que existe na nossa vida e que pode ser controlado. A dica para você controlar a ira é: construa relacionamentos com gente paciente. Escolha amigos que o levem a viver uma vida alegre e positiva. Tem gente que só coloca a gente para baixo. Você começa a conversar, você está bem. Quando acaba a conversa, você está em depressão. Afaste-se dos murmuradores,
dos caluniadores, dos críticos de plantão, das pessoas que vivem sempre... Já viu gente que você olha, está sempre com o rosto fechado, testa franzida, não dá um sorriso. Isso contamina, irmãos. A gente pensa que não, isso contamina. Construa relacionamentos que façam você viver o melhor de Deus na sua vida. Meu antigo pastor dizia uma coisa muito interessante. Quando a gente começava a namorar, né, os casais da igreja começavam a namorar, ele chegava perto assim e dizia assim: vem cá, o relacionamento com seus pais melhorou? O relacionamento com as pessoas, com seus amigos, melhorou? O relacionamento com seus irmãos da igreja melhorou? Ele falava assim: se nenhum desses relacionamentos melhorou, pode largar. Porque quando nós nos relacionamos com alguém, irmãos, é para melhorar todos os relacionamentos que estão à nossa volta. Não é só para eu e a pessoa desfrutarmos de um relacionamento e não nos envolvemos mais com ninguém. Mas não. A ideia dele, a ideia de Deus é que quando nós unimos duas pessoas, significa dizer que nós estamos aumentando a nossa gama de relacionamentos, e esses relacionamentos precisam ser melhores do que antes. Há casais que a esposa não gosta da sogra, não gosta do sogro, né? Não gosta do cunhado. Eu sei que é triste o negócio de cunhado, mas calma aí, releva um pouquinho, segura a onda aí, é por pouco tempo, não é? Irmãos, esses relacionamentos todos precisam melhorar. Todos. Por isso que a gente não experimenta o melhor de Deus, irmão. Vivemos aí comendo o pão que o diabo amassou mesmo. Quando poderíamos comer do maná que Deus derrama sobre a nossa vida todo dia, a gente não percebe, porque a gente está tão envolvido com relacionamento doentio, que a gente não é capaz de comer a boa comida que o Senhor tem para oferecer para a gente. Relacionamentos sadios são pontes e não obstáculos. Relacionamentos sadios são remédio para as nossas dores, são odres para as nossas lágrimas, são descanso para as nossas lutas, são calmaria para os nossos ataques de ira. Eu quero dizer para você, meu irmão, que tem gente paciente, tem gente de Deus à espera do seu relacionamento. Tenho certeza disso. Se você hoje chegar em casa e pedir a Deus perdão pela sua vida de ira, Deus coloca alguém paciente para você começar a se relacionar e aprender com Ele que é possível viver dias sem murmuração, sem calúnia, sem difamação, sem briga. Para terminar, eu quero usar um texto escrito por Tito. Esse texto nos ensina a encontrar a liberdade que precisamos quando a ira bate na porta da história da nossa vida. O texto diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Então, para encontrar a liberdade na hora da ira, anote aí: conviva bem com as autoridades constituídas. Irmãos, não é novidade para ninguém que o nosso governo é corrupto, as nossas autoridades são corruptas. Isso não é um problema nosso. Deus nos mandou estar sujeitos às autoridades constituídas. Foi o governo que mandou os professores do Estado ficarem em greve? Não, foram os professores que se mobilizaram através do sindicato e decidiram ficar em greve. Alguns professores não aderiram à greve. Por quê?
Porque entenderam que estão sujeitos à autoridade constituída. A autoridade constituída não é o sindicato. A autoridade constituída é o governo do Estado. Irmãos, não é problema nosso a corrupção. Não é problema nosso se a nossa presidente não foi aquilo que nós esperávamos, e nem que o que está aí atualmente vai ser a solução para o nosso país. Nós precisamos estar sujeitos a essas autoridades, porque se estamos sujeitos a essas autoridades, nós alegramos o coração de Deus, e aí o problema que a gente pensava que era nosso, passa a ser um problema de Deus. Deixa Deus lidar com essa gente, e não nós. Porque à medida que nós vamos, reclama daqui, reclama dali, eu reclamo de lá, reclamo da crise, reclamo do governo, reclamo disso, irmãos, eu fico irado, e não controlo, e eu acabo fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas à minha volta fiquem irados também. O texto diz: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Não é assim que está falando, é a Bíblia que ensina. Alcançar essa liberdade aí, ó, seja obediente, anote aí. A obediência sempre gera bênção. Torne-se uma pessoa bondosa. Quer controlar a sua ira? Torne-se uma pessoa bondosa. Olha as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Hoje a nossa família decidiu reunir lá uns brinquedos que nós tínhamos lá em casa, que a Luísa não brinca mais, alguns outros brinquedos que nós ganhamos. Fomos levar na casa de uma pessoa, né, de uma família necessitada, tem 2 filhinhos pequenos. Os irmãos não têm noção de onde essa família mora. Quando a menina enxergou a bolsa na nossa mão lá embaixo, ficou doida. Acho que a mãe estava dormindo, ela desceu com o cabelo dessa altura assim, que ela fez a mãe acordar na hora. Irmãos, tem sempre alguém perto de nós que vai ter um dia feliz por causa da nossa bondade. Sempre, 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 sempre. Troque a sua ira pela bondade. Fale sempre a verdade. A verdade, ela protege a nossa vida. Ela pode doer. Num primeiro instante dói, mas ela protege a nossa vida. Cultive a paz. Seja alguém pacífico. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. A Bíblia não diz que bem-aventurados são os iracundos, mas a Bíblia diz assim: bem-aventurados aqueles que promovem a paz, os pacificadores. Meu irmão, felizes são aqueles que promovem a paz. Seja um promotor de paz. Em último lugar aí, ó, seja uma pessoa amorosa e cultive a mansidão. Joga toda a braveza na lata do lixo. Sobre isso eu quero agradecer a demonstração de carinho e de amor de muitos de vocês enquanto eu estava internado. Como é bom receber amor. Mas, irmãos, eu aprendi como é bom doar amor. Aquilo que é bom para nós precisa ser repartido com as pessoas à nossa volta. Seja amoroso. Cultive a mansidão. Seja manso. Jesus disse assim: olha, aprendam uma coisa comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E ele diz: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Tem muita gente cansada porque é irada. Gente mansa encontra descanso. Gente irada fica cansada. O melhor da vida é ser livre. Isso acontece quando permitimos que Cristo cresça na nossa vida e que nós diminuamos.
Quando temos mais de Cristo em nós do que a nossa própria existência, conseguimos controlar a nossa ira de acordo com o padrão divino. Então lembre-se de uma coisa: se você não puder lembrar de tudo, lembre-se que o amor não se ira facilmente. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.